Mateus capítulo 5, dos versos 1 ao 12. A gente vai ler, nós vamos ler essa passagem e as suas irmãs mantêm as suas Bíblias abertas em Mateus capítulo 5. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensinar, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, que grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Palavra do Senhor Jesus, e que o seu Santo Espírito venha estar falando aos nossos corações. Amém? E o Sermão do Mundo tem um significado especial, pois é uma série de princípios e ideais que consiste não em regras externas, mas numa conduta e motivação genuínas, inscritas no coração do ser humano. Em Jeremias, no capítulo 31, versículo 33, a palavra de Deus diz: Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porém a minha lei no íntimo deles e a escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Uma lei no íntimo, escrita nos corações. E aqui, nesse sermão, voltando para o capítulo 5 de Mateus, o Senhor Jesus ele profere este sermão após chamar os seus primeiros 4 discípulos. Isso está no capítulo anterior, capítulo 4, versos 18 ao 22, que diz que Simão chamaram Pedro e seu irmão André, e os irmãos Tiago e João, esses foram os 4 primeiros discípulos do Senhor Jesus. E na ocasião do chamado Sermão do Monte, agora no capítulo 5, o Senhor Jesus apresenta o significado do verdadeiro discipulado, o tipo de vida que seus discípulos deveriam viver. E, especialmente, as bem-aventuranças, elas precisam ser compreendidas numa perspectiva, numa realidade escatológica de promessas e acontecimentos futuros, em que o Mestre Jesus, ele mostra messianicamente a vontade dos seus discípulos. Em que ser bem-aventurado, isto é, feliz, contrasta, colide, vai de encontro com uma proposta e ideia do mundo, do sistema. Lembrando que Jesus, ele fala de felicidade para um povo sofrido. Ele fala de felicidade, de ser bem-aventurado para um povo subjugado, para um povo oprimido nos dias do Império Romano. E nos versículos 1 e 2 do capítulo 5 de Mateus, peço que você acompanhe aí, o mestre, o rabino Jesus, ele vendo a multidão, ele começou a ensiná-los. E no versículo 3, nós temos a primeira bem-aventurança. Jesus, ele diz, o Senhor Jesus, ele diz: bem-aventurados os pobres de espírito, ou os humildes de espírito. E o termo pobre de espírito, a gente pode até soar negativamente, de uma forma pejorativa, para nós, na nossa cultura, no nosso contexto. Mas esse termo, ele popularizou-se após, durante o cativeiro babilônico, sendo usado para os piedosos, ou seja, os crentes verdadeiros, em contraste com os opressores ímpios e mundanos.
espírito, o termo pobre de espírito, se refere àqueles que reconhecem. Preste atenção. Os pobres de espírito, aqui no texto do Senhor, ao que o Senhor Jesus se refere, significa aqueles que reconhecem as suas limitações, aqueles que reconhecem os seus pecados, aqueles que reconhecem que nada são e nada podem sem Deus. Esses são os pobres de espírito. E a realidade escatológica para quem é pobre de espírito é que Deus é o reino dos céus. Já no versículo 4, bem-aventurados, diz o Senhor Jesus, sejam felizes, olha o contraste, os que choram. Bem-aventurados os que choram. E o choro que vem após o reconhecimento de ser pobre de espírito, lembra da bem-aventurança anterior. Esse choro que vem após esse reconhecimento de ser pobre de espírito, ou seja, reconhecer a sua total dependência de Deus, esse choro se refere ao choro que leva ao arrependimento e à conversão. Em 2 Coríntios, no capítulo 7, versículo 10, fala da tristeza segundo Deus que opera arrependimento para a salvação. Tristeza, a gente pensa que toda tristeza é do inimigo. Não. A tristeza segundo Deus que opera arrependimento, ou seja, mudança de mente e comportamento para a salvação. Essa é a tristeza de Deus. Até a tristeza que vem da parte de Deus é benéfica, é coisa boa das nossas vidas, porque opera arrependimento para a salvação. Então essa tristeza, ela vem acompanhada desse choro que Jesus fala. Bem-aventurados os que choram. Resultado desse choro sincero, serão consolados. Versículo 5. Bem-aventurados, o Senhor Jesus fala, os humildes, ou seja, os mansos, os pacificadores, aqueles que se colocam em submissão à vontade de Deus, aqueles que não são regidos, guiados, conduzidos pela própria vontade, pelo eu, mas por Deus. É a entrega a Deus, a submissão à sua vontade, é aceitar o que Ele quer, é aceitar o que Deus quer, é a prontidão para assumir a posição de servo. Isso é ser humilde. Realidade escatológica para os humildes: receberão a terra por herança. Com muita frequência, a gente pensa no céu como herança. Mas agora no Apocalipse, no capítulo 21, versículo 1, o apóstolo João, na sua visão, ele diz: então vi novos céus e nova terra. Então, os céus serão transformados, mas a terra, essa terra aqui, também será transformada. E o versículo 6 fala: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Comer e beber são necessidades básicas de todo ser vivo. E essas necessidades básicas, elas são evidenciadas por meio da fome e da sede. Pois bem, a felicidade de um discípulo de Jesus também se baseia na fome e sede de justiça. Contudo, essa necessidade básica de justiça se refere à justiça de Deus, que é mesclada com graça, misericórdia e amor. Porque a nossa justiça, a justiça humana,
a misericórdia. Enquanto o ser humano tem essa justiça, tem tendência a uma justiça própria, como fala lá o profeta Isaías no seu livro, capítulo 64, versículo 6, somos como o impuro, todos nós, ele diz, todos os nossos atos de justiça são como um trapo imundo, como um trapo de imundícia. A justiça humana é tal como um trapo imundo, sujo. Então, precisamos ter fome e sede, mas da justiça de Deus, uma justiça mesclada com amor, com graça e misericórdia. Resultado para os que têm fome e sede da verdadeira justiça serão satisfeitos, serão fartos, serão saciados. Versículo 7. Bem-aventurados os misericordiosos. Os misericordiosos são aqueles que agem com socorro e ajudam o necessitado. E a parábola, bastante conhecida como a parábola do bom samaritano, nos dá um excelente exemplo de misericórdia, isto é, o socorro, a ajuda a um necessitado. Eu gostaria que vocês abrissem suas Bíblias em Lucas, capítulo 10, versos de 30 a 37, embora nós vamos retornar para o capítulo 6 de Mateus, capítulo 5. Em resposta, disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó quando caiu nas mãos dos assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu que estava descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também o levita. Quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e, quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se e enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho pior. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele, quando eu voltar, pagarei todas as despesas que você tiver. Qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Disse-lhe Jesus: vá e faça o mesmo. Há quem diga que a palavra misericórdia, no latim, é formada pela junção dos termos miserátil, que significa miséria, e caris, que significa coração. E a junção desses 2 termos significa misericórdia, que literalmente significa coração que se debruça sobre a miséria humana. Coração que se debruça sobre a miséria do outro. A misericórdia é a bondade em ação. Aqui na parábola, 2 religiosos, um sacerdote, viu o necessitado, passou distante. O levita viu o necessitado, passou à distância. O samaritano, um homem considerado pecador, um homem considerado imundo, idólatra, ele agiu com misericórdia. A misericórdia é a bondade em ação, e o resultado é a obtenção de mais misericórdia. Versículo 8: bem-aventurados os puros de coração, ou os limpos de coração. E sabemos que ninguém é puro por natureza. Ninguém tem um coração puro por natureza. Em Jeremias, no capítulo 17, versículo 9, fala que o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Um coração ele só pode ser purificado, ser puro, se tornar puro, se for purificado. Em Tiago, capítulo 4, versículo 8, fala assim: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Podemos ver aqui que um coração ele pode ser purificado
se ele se aproxima de Deus. Podemos adquirir um coração purificado por Deus, e isso implica numa vida de santificação e integridade. Coração puros de coração. Realidade escatológica, eles verão a Deus. Esses verão a Deus. Versículo 9. Bem-aventurados os pacificadores. E os pacificadores são aqueles que não se alegram com as desavenças, que não ficam eufóricos com embates, com discussões, com brigas. E a gente vê isso. Os pacificadores, eles aproveitam oportunidades para efetuar a reconciliação. O desafio para o discípulo do Senhor Jesus é ser um pacificador. Os pacificadores, eles são apreciadores da concórdia e não da discórdia. E quando alguém deixa de ser um provocador para ser um pacificador, ele enfatiza a natureza de filho de Deus. Sendo que os pacificadores, eles serão chamados filhos de Deus. E os filhos, por via de regra, eles agem como os pais. Não é isso? Por via de regra, os filhos, eles agem como os pais. Aprendem, são influenciados. E em 1 Coríntios 14, versículo 33, fala: pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz. E aqui, nessa passagem de 1 Coríntios 14, o apóstolo está falando da ordem do culto, onde cada irmão achava que tinha que ser de um jeito, cada elemento de culto um tinha superioridade ao outro, ficava aquela disputa e aquela desorganização. Aí o apóstolo Paulo fala: Deus não é Deus de desordem, mas de paz. Em Isaías capítulo 9, versículo 6, fala que o nosso Deus ele é o príncipe da paz. Então, no pensamento oriental, os que são filhos, eles têm a natureza do pai. Portanto, os pacificadores, os conciliadores, serão chamados filhos de Deus. Por quê? Se é filho de Deus, é um pacificador. Amém? Versículo 10. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. E aí a gente adentra num terreno ainda mais pesado. Porque se refere àqueles que são perseguidos por sustentarem, por preservarem os padrões da palavra de Deus. Se refere àqueles que não se ajustam aos padrões mundanos. Se refere àqueles que não se amoldam ao sistema. Daí são perseguidos, hostilizados. E a realidade escatológica para os que são perseguidos por causa da justiça deles ao reino dos céus. Versículos 11 e 12. Só a primeira parte do versículo 12. Esse discurso agora paradoxal, que já vem desde o início, do Senhor, do Mestre Jesus, aqui no versículo 11 e 12, chega no ápice. Chega no seu ponto máximo. Versículo 11. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. A partir do versículo 12. Alegrem-se e regozijem-se. Vejam só, irmãos. O Senhor Jesus irá advertir seus discípulos quanto às possíveis violências, perseguições e mentiras. Em suma, todo o ódio que os verdadeiros discípulos dele vão sofrer. E ele diz para ser feliz, para se alegrar, para se regozijar. Sabe por quê? Em João, no Evangelho escrito pelo apóstolo João, capítulo 15, versículos 18 e 19, fala: se o mundo os odeia, tenham em mente que antes me odiou. Se vocês pertencessem ao mundo, os amaria, como se fosse dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi tirando do mundo, por isso o mundo os odeia. Se nós não pertencêssemos ao mundo, nós seríamos amados pelo mundo. Mas nós não somos do mundo, por isso o mundo nos odeia. Por isso o mundo nos persegue, nos insulta, leva uma calúnia contra nós. E com essa plena convicção que nós não somos do mundo,
esperamos nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os nossos corpos abatidos, humilhados, para ser segundo o seu corpo glorioso. Olha que herança, olha que recompensa. É motivo para nos alegrarmos. Temos o nosso corpo tal como o nosso Senhor Jesus. E apesar da perseguição e hostilidades sofridas, irmãos, nós não somos sozinhos neste mundo perdido de justiça, cercada de iniquidade. Olha o que diz a parte C, no versículo 12. Da mesma forma, diz o Senhor Jesus, perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Homens, mulheres que foram perseguidos por causa de preservar a palavra de Deus. E hoje não é diferente. Países como a Coreia do Norte, Iêmen, Sudão, Nigéria, Paquistão, Irã, Iraque, China, Síria. Nossos irmãos em Cristo estão sofrendo, sendo perseguidos, massacrados por causa do Evangelho. Mas eles devem ter guardados em seus corações a recompensa dos céus. A cidadania celestial que é garantida. A garantia do corpo glorificado, tal qual é do nosso Senhor. E isso traz contentamento. Apocalipse 3:21 falou: o vencedor daria o direito de sentar-se comigo em meu trono, diz o Senhor Jesus. Enquanto para o mundo, bem-aventurados, tu vais ser feliz, está por cima, está sempre com um sorriso estampado no rosto, principalmente nas redes sociais. É ser competitivo, ser feliz para o mundo, é sempre estar no primeiro lugar da fila, é ser sempre o primeiro da fila, pois suas necessidades são as mais importantes. É fazer com que, para o mundo, ser feliz é fazer aquilo que dá na telha, sem limites, sem regra. Ser feliz para o mundo está livre de dificuldades, livre de problemas, mas o Senhor Jesus nos apresenta que a felicidade está acima dessa perspectiva limitada e humana, mas pautada num caráter messiânico e numa realidade escatológica, futura. Se você crê, você descansa. Em meio ao sofrimento, em meio à perseguição, em meio às calúnias que se levantam por causa da sua fidelidade ao Senhor Jesus. Que o Senhor nos aplique sua palavra em nossos corações e nos ajude a sermos verdadeiros discípulos